E aí pessoal, eu sou o João Paulo Freitas, sou um dos idealizadores da NCA Intercâmbio, essa agência feita para te ajudar a tirar do papel a ideia de fazer o intercâmbio. E hoje estamos aqui com o Ulisses, que veio falar um pouquinho para vocês a história dele, o que aconteceu com ele durante a vinda para o Brasil, para cá, o que ele veio fazer aqui e o que ele está fazendo aqui hoje, né Ulisses? Se apresenta pessoal aí, o seu nome, de onde você veio e quanto tempo você está aqui na Irlanda. Beleza. Meu nome é Ulisses, eu venho de São Paulo. Morei lá por uns 12 anos, 13 anos, mas eu sou de Fortaleza, no Ceará. Então, metade da minha vida em São Paulo, a última metade, e a primeira metade no Ceará. Eu vim para a Irlanda no ano passado, em 2022, eu estou aqui desde maio, então são um ano e uns 2, 3 meses. O Ulisses veio fazer intercâmbio, ele é intercambista da NCI, é um aluno nosso. Então ele decidiu vir para a Irlanda, encontrou a NCI e veio fazer o intercâmbio através do nosso serviço aqui, né? Ajudamos ele a vir aqui conquistar um espacinho dele aqui na Irlanda. E vamos conversar com ele aqui e entender um pouco mais da vida do Ulisses, o porquê ele está aqui hoje fazendo esse vídeo com a gente. Ulisses, conta um pouquinho pra gente o que aconteceu, né? Você e sua esposa decidiram vir fazer o intercâmbio, né? Vieram para cá para estudar inglês, e o que aconteceu no meio do caminho? E o que trouxe vocês a quererem vir para a Irlanda fazer um intercâmbio? Como eu te disse, eu morava em São Paulo já há algum tempo. E assim, eu e minha esposa não sentíamos muito que a gente pertencia a São Paulo. Sim. Porque é uma cidade muito grande, a gente não gosta muito, é muito trânsito, a questão da insegurança também. Sim. Eu trabalhava numa multinacional, a terceira maior do segmento no mundo. Qual é? O nome é Marfrig, o nome. Ela é uma concorrente da JBS. Sim. No ramo alimentício. Eu já trabalhava há 11 anos nessa companhia, nessa multinacional, só que eu tinha o sonho, eu e minha esposa, de conhecer o mundo, de falar inglês, de se aventurar, entendeu? Assim, a minha situação nessa empresa não era muito ruim, era uma situação boa. Tinha um cargo legal, né? Tinha um cargo legal, tinha uma carreira, só que a gente sentia que a gente tinha que dar esse passo a mais. Então. Você estava confortável, você estava na sua zona de conforto, você não sentia que pertencia àquele lugar, mas, vamos dizer, financeiramente, profissionalmente você estava confortável. Exatamente, profissionalmente eu estava muito bem, financeiramente também não estava ruim. Mas não me sentia confortável na questão de vida mesmo. Então eu queria algo a mais, eu queria me desafiar. Sabe quando você está muito estagnado num local, você sente que você pode dar mais, você pode se esforçar mais, aprender coisas novas e conhecer o mundo, né? Conhecer novas culturas, novas pessoas. E é engraçado, né? Quando a gente vem pra cá, a gente está no Brasil, muitas vezes nós não temos o conhecimento, né? O mundo é grande, mas nem tão grande assim, né, Ulisses? A gente consegue desbravar e conhecer novas culturas, conhecer novos lugares e sair dessa zona de conforto que a gente tem, né? Que estamos no nosso país, a gente acha que o exterior é uma coisa assim que é impossível. Muita gente pensa assim, eu já pensei assim antes, mas depois a gente vai mudando a cabeça, né? Vai pesquisando sobre as coisas, vai entendendo mais, vai amadurecendo e vê que não é mais fácil do que parece, né, Ulisses? Sim, bem mais fácil. Você, claro, é um mundo novo, você tenta pesquisar, tenta ver em todos os lugares pessoas que já passaram por isso. Sim. E nesse ponto a NCI ajudou bastante, porque vocês tinham já bastante vídeos no seu canal. E eu e minha esposa acabamos assistindo muito e ajudou bastante a tirar bastante dúvida. E mesmo quando a gente chegou aqui, a questão Leap Card, Revenue, tudo para ajudar a gente a se ambientar aqui foi essencial. Sim, a NCI tem um serviço bem diferenciado, né? Nós estamos aqui, então buscamos fazer que o aluno tenha a melhor experiência possível, né? Claro que cada um tem uma experiência diferente, né, Ulisses? A experiência do Ulisses não é a experiência do João, não é a experiência do Max, não é a experiência do Juliano. Cada um tem sua experiência. Mas nós aqui tentamos fazer com que vocês cheguem aqui e tenham a melhor experiência possível, né? Então, acho que faz uma diferença, né, Ulisses? Ter uma agência por trás te ajudando a vir. Não que você pode comprar com a escola, você vai ter um suporte da escola, mas é totalmente diferente você ter o suporte só da escola ou ter um suporte da escola quando você chega aqui, porque você vai estar em contato com a escola direto.
e da agência também que te ajuda, né? Faz uma diferença, né, Ulisses? Total, total. Tanto é que eu renovei pela agência também, né? Porque eu já estando aqui e tudo mais, eu sempre gostei do suporte que a Iniciar deu pra gente. Sempre muito prestativos, inclusive na chegada, aqui acompanhando no ônibus, foi bem legal. Foi bem legal a assistência. E o Ulisses veio fazer o intercâmbio, ele falou, ele renovou, mas agora alguma coisa no meio do caminho aconteceu. Fala um pouquinho desde quando você chegou, Ulisses, que tipo de trabalho você fez? Você começou trabalhando aqui, depois você mudou de trabalho, foi sempre no mesmo lugar, o que aconteceu? Desde quando eu cheguei aqui, eu acho que eu tive 3 trabalhos diferentes. Sim. Eu comecei trabalhando numa rede de supermercados, numa conveniência, chamada Spar, que tem aqui na Irlanda. Muito comum, é um mercado de bairro, vamos dizer assim. Eu cheguei trabalhando lá no caixa. Eu já tinha, eu não estava com inglês tão bom, mas eu não tinha um inglês muito cru. Eu cheguei Você tinha uma base já, né? Uma base boa de inglês, no nível intermediário, tá? Então eu consegui, mesmo com medo, tremendo, eu consegui falar lá com o cara e ele viu que dava para ficar ali no caixa atendendo o pessoal. A gente leva algumas cabeçadas assim, a gente tem pessoas que falam muito rápido, sotaques diferentes, mas a gente vê que sempre dá certo, é só... A gente se subestima às vezes, né, Ulisses? O que acontece? Ele tinha um inglês já que ele conseguia conversar, só que quando a gente chega aqui, você vai falar com um nativo, né? Então, você se subestima. Ele criou coragem, foi lá, tentou e deu certo, né? Ali você se desenvolveu muito, né? Muito, bastante. Atendimento ao público. Pro inglês é o melhor trabalho, né? Quando você vem para um país de imersão naquela língua, o melhor trabalho para você conseguir melhorar o seu inglês é atendimento ao público. E você vai falar com pessoas todo santo dia, né? E aí também eu vi, quando eu estava no Brasil, eu vi alguns canais de Deliveroo também. Eu quis tentar, para ver como é que era. Pessoal, só te cortar rapidinho. Deliveroo, para quem não conhece, é a entrega. É como se fosse o Uber Eats. No Brasil tem Uber Eats? Eu acho que tem. Acho que tem Uber Eats, né? É delivery de comida, você pode fazer de carro, de bicicleta. Então, esse que é o Deliveroo, é uma empresa aqui. Eu acabei ficando um mês e meio lá. Essa empresa, aqui é muito comum na Irlanda que o pessoal trabalhe por rota. Você não tem os dias certinhos da semana que você trabalha. Então, toda semana vem um schedule, um calendário diferente. E aí aqueles dias que estavam vazios, para mim, eu trabalhava de bicicleta entregando lá no Deliveroo, no aplicativo. E também trabalhei no Deliveroo, né, de aplicativo. Vi que não era muito para mim, porque você tem que ter uma disciplina muito grande, uma cabeça muito boa, porque tem dias que você recebe muito e tem dias que você não recebe nada, tem dias que você fica parado e tem dias que você roda a cidade inteira. Entendeu? Diferente de você trabalhar no emprego, né? O pessoal, você já sabe, quem acompanha o canal, né? Aqui você recebe por hora. Se você vai trabalhar, você vai receber para aquela hora trabalhada. E tem uma coisa também, né, Ulisses? Por exemplo, você vai pro trabalho, o que te importa, né? No restaurante lavando louças. Se você chegar lá, começa a trabalhar, você tinha lá 8 horas naquele dia, só que o restaurante está vazio, o chefe pode chegar e falar, ó, tá bom, trabalhou 4 horas, pode ir embora. Você vai receber por 4 horas, tá? Ele vai te liberar, porque aqui é bem diferente do Brasil, né? Você não tem aquele... Tem empresas assim também, claro, normalmente são empregos quando você tem uma formação na área, mas esses empregos de entrada, você tem uma escala que ela varia muito, né, Ulisses? Às vezes você trabalha segunda, terça, aí quarta e quinta tá em casa, aí trabalha sexta, sábado, domingo, na outra semana já vai ser tudo diferente e você recebe aquela hora trabalhada. E do Deliveroo é isso, né? Você pode ficar ali 2, 3 horas e não ganhar nada, porque depende de cada entrega, depende de como está o movimento. E um ponto importante também, né, Ulisses? O clima. O clima para fazer entrega. Se você pega chuva, você sai de bicicleta, debaixo de chuva para entregar, é um emprego que a gente tira o chapéu para quem trabalha, né? Os brasileiros que vêm para cá e metem a cara aí mesmo e trabalham com Deliveroo, porque o clima é hostil, né? Quando está chovendo no inverno, começa a nevar um pouquinho, ventania, é bem complicado, né, Ulisses? Isso. Mas assim, eu não me arrependo porque eu conheci bastante de Galway, da cidade, eu andei por todos os lugares, então eu conheço bastante aqui da cidade por conta que eu rodei com Deliveroo. E também você tem que ter uma cabeça muito boa, porque você pensa que é um emprego, eles falam que talvez seja um subemprego, mas todo mundo faz isso aqui.
a pessoa que está fazendo faculdade de medicina, ela trabalha no caixa. Uhum. Então, não tem essa questão de subemprego aqui. A gente chama de empregos de entrada, né? São empregos para você iniciar, para poder te ajudar, que são empregos que são bem rotativos, né, Ulisses? A pessoa entra e sai o tempo todo. Eu não gosto de chamar de subemprego também, não costumo chamar emprego de entrada, mas as pessoas veem chamam de subemprego. Mas é muito comum, é diferente demais, né, Ulisses? Na Europa, inclusive, frequentar os lugares, né? Você vai num pub e tá o dono ali, todo mundo de classes alta, média, baixa, todo mundo junto misturado, não tem essa diferença. Então, pro trabalho é a mesma coisa, todo mundo tá ali, quem precisa fazer o dinheiro vai trabalhar em qualquer trabalho e tá ótimo, é normal aqui, não tem esse tabu que temos no Brasil, né? Fora que o emprego de entrada aqui você ganha muito mais. Muito mais. Eu ganhei muito mais aqui no emprego de entrada do que eu ganhava no Brasil, entendeu? Imagina, então, é muito diferente, pessoal. O poder de compra aqui é bem diferente, né, Ulisses, comparado com o Brasil, que você tem que trabalhar um monte para tirar um salário ali bom e ainda ser pouco, né? Porque o salário bom, sei lá, 5, 6 mil, 7 mil reais, às vezes dependendo, é pouco, dependendo do lugar que você mora, o aluguel que você paga. Às vezes você nem gasta tanto com vida assim para poder curtir, mas aí no final do mês quase não sobra porque as contas são altas. E você fez, então, foi no Spa, Deliveroo E antes desse trabalho que eu estou atualmente, eu trabalhei na mesma empresa, que ela é um posto de gasolina, que ela também é uma revendedora de carros e também que ela é uma garage, que eu acho que é uma oficina. Né? São 3 segmentos num lugar só, né? Num lugar só. E eu trabalhei, como eu tinha trabalhado já de caixa nessa outra empresa, Spa, eu entrei de caixa aqui também nessa empresa. Inclusive é aqui em frente à escola, né? Para quem não sabe, nosso escritório, o NCI fica aqui dentro da GCI, que fica em Salt Hill. Então é literalmente em frente. Atravessou a rua, você vai lá, vai ver o Ulisses lá. E nesse trabalho que eu estava de caixa, o que acontece? Uma amiga minha do Brasil, ela já tinha ficado aqui. Inclusive ela veio pela NCI também. É a Gisele, o nome dela. Sim. Tá? Um abraço, Gisele. É uma pessoa que ajudou muito a gente. E ela já tinha ficado aqui pelo curso e já tinha também feito faculdade. Ela tinha entrado nessa mesma empresa aqui, ela trabalhava na parte de contabilidade. Sim. Tá? Então ela precisou, eu estando aqui já, ela precisou tirar férias e ela perguntou se eu não queria cobrir as férias dela durante ali 2 semanas e acabei que o meu gerente hoje, o dono do estabelecimento, ele falou comigo, gostou e eu fiquei lá cobrindo as férias dela. Porque o Ulisses é contador, você é formado em contabilidade. Isso, eu sou. A gente não falamos antes, né? A formação do Ulisses é contabilidade. No Brasil, nessa empresa, você trabalhava, no multinacional, você trabalhava na parte contábil, né? Isso, eu trabalhava na parte de controladoria, eu era analista financeiro. Era analista financeiro de planejamento financeiro nessa empresa. E aí ela me chamou, eu fui e cobri as férias dela. Foi para cobrir férias, sem pretensão nenhuma, para cobrir férias e é isso. 2 semaninhas, quando ela voltou, continuei trabalhando no caixa por mais alguns meses. E aí uma outra moça que também é brasileira, aqui os brasileiros se dão bem demais, gente. Quem trabalha, quem corre atrás se dá bem, né, Luiz? Isso. Porque o mercado aqui ele é muito aquecido, tem muita vaga para... Então eles acabam que a maioria das pessoas que eles contratam são imigrantes. Então tem muito imigrante trabalhando em várias posições aqui. E continuei trabalhando no caixa, como eu te falei. E essa outra pessoa que também era brasileira também teve que sair de férias, também cobria as férias. dela. E o que aconteceu? No fim, a Gisele, a nossa amiga, ela recebeu uma proposta de trabalho para uma outra empresa. Sim. Contrataram outro contador para a vaga dela. Tá? Ela saiu dessa empresa, ficou essa outra conhecida que é a Francine. Eu não sei, eu acho que ela Francine até... também é Francine, Isso. E passou mais algum tempo eu trabalhando no caixa, a Francine saiu para uma empresa de seguros. E a Francine, inclusive, fez o curso aqui na GCI, na GBS, na verdade, né, o curso de business. Né? Ela, ela era a formação dela, não me lembro, mas ela conseguiu fazer o 4º ano, se não me engano era administração, alguma coisa relacionada, ela fez o 4º ano aqui e conseguiu o Stamp 1G. Esse Stamp 1G, pessoal, quando você termina o 4º ano, é 1 ano para buscar trabalho. Você pode buscar trabalho e tentar se colocar no mercado de trabalho. Exato. E ela saiu
E aí, nesse meio tempo, eu já tinha pesquisado bastante o que eu precisava para fazer para ganhar esse visto de trabalho aqui. E nesse momento eu já tinha aplicado só para vocês entenderem, o contador, a profissão de contador, ela é critical skills, o que significa que o processo é muito rápido, que eles buscam muito esse profissional qualificado. Qual o problema? A certificação de contabilidade que é aceita aqui é uma certificação internacional. Então, ou você tem o que é chamado ACCA, que é uma certificação que é muito pedida aqui, que você faz 13 provas, e o bacana é que durante essas provas que você faz, você consegue pegar um visto de trainee accounting, que é você está estudando para se tornar um contador certificado. Então você tem essa primeira opção, que é o visto de trainee accounting, ou nesse caso você tem uma associação que chama AIA, que eu posso pegar o CRC do Brasil e por equivalência de documentos eles conseguem me tornar um contador internacional, que perfeito, foi o que eu fiz. Perfeito. Como eu já tinha faculdade no Brasil, Eu era formado em contabilidade. Formado em contabilidade, eu me associei ao AIA, também indicação da Gisele, mais uma vez obrigado. E aí, o que aconteceu foi que meu chefe precisava da pessoa, Você estava lá. eu estava lá, já no sabia lugar o serviço. certo, na hora certa. Isso. E já tinha me associado ao AIA. E aí, mas o que aconteceu? Um pouquinho antes disso, é bom eu colocar, que eu já estava aplicando para algumas vagas e tudo mais de contabilidade, já que eu tinha o AIA e tudo mais. E aí, porque eu não sentia confiante de falar com o meu chefe. Sim. Porque por ser uma empresa pequena... Você achava que não havia possibilidade. Eu achava que não. É uma empresa pequena, apesar de ser 3 empresas num lugar, né? Um posto de gasolina, uma oficina e uma revendedora. E é uma empresa pequenininha, ele nunca tinha aplicado para nenhum visto. E eu ainda estava muito inseguro com o meu inglês. Eu achava que ele não ia me contratar. E eu comecei a aplicar para várias outras vagas. E começaram a me chamar para essas vagas. Foi até legal por conta das entrevistas e tudo mais. Sim, experiência, né? E aí eu fui para essa empresa para fazer uma entrevista. Conversei, deu tudo certo, até me assustei que eu consegui me expressar. Bem. E aí eles indicaram que eu prosseguiria no processo seletivo. Que ótimo. E aí eu decidi contar para o meu chefe, e eu já estava esperando uma resposta negativa. Sim. E aí eu falei, eu só estou avisando que eu preciso treinar alguém aqui, eu preciso colocar alguém no local, eu preciso de visto para continuar aqui na Irlanda, e eu queria muito permanecer aqui, mas como eu sei que tem um problema do visto, aí ele perguntou quanto seria para aplicar. Aí eu falei que seria 32.500 por ano, que é o valor do Critical Skills, que é o mínimo. Salário. Né? Aí ele falou, não, eu consigo aplicar para você. Olha. Na hora eu quase infartei na hora. Você não foi, você foi pedir para sair porque você estava com uma oportunidade que não era garantida ainda, né? Você estava passando no processo seletivo e ele gostava muito do trabalho e quis ficar contigo. Olha só, gente. Então, às vezes ele ficou com medo de perguntar ao cara, o não a gente já tem. Vai, pergunta. Não, Ulisses, pergunta. Se ele falar não, você vai partir para outro. Porque você não pode ficar perdendo tempo naquele lugar ali se você talvez possa ir para outro lugar buscar um lugar que você possa ter um visto. E aí ele aceitou patrocinar o visto. De pagar o salário mínimo que teria que ter para... mínimo que eu digo, não é os 11,30, é o mínimo exigido para uma vaga de Critical Skills, né? Isso. E nesse caso, eu falei para ele, como eu queria muito a vaga e era uma empresa pequena, eu falei que eu pagaria pelo processo. O processo tem um custo, né? São 1.000 euros, né, Ulisses? 1.000 euros para você aplicar. E aí é aquele valor que você vai na imigração para fazer o cartãozinho da imigração. E também tem o seguro saúde que você tem que fazer. No caso... Vai ser uns 1.500 euros aí, mais ou menos. Por aí. No total, né? Porque são 1.000 euros do processo, 300 do IRP e aí entre os 200 euros aí, 200 e poucos euros você consegue o seguro, né? E assim, o processo ele foi muito rápido. Foi até a questão de 2 semanas.
de eu aplicar e eles me darem a resposta positiva. Critical Skills eles precisam muito, pessoal. Critical Skills é a área que não tem pessoas aqui na Irlanda suficiente para essas áreas, né? Então eles faz a lista de Critical Skills e o contador é uma dos Critical Skills hoje aqui. Pode ser que um dia saia, tá? Essa lista ela vai atualizando. E a minha história aqui na Irlanda é repleta disso, de ter medo, mas assim mesmo você fazer. Por exemplo, eu fiquei com medo de aplicar por mim mesmo. Sim. Não, vou contratar uma consultoria para fazer. Quer saber? Vou tentar. Mandou. Tentei por mim mesmo, 2 semanas deu certo, graças a Deus. Não tem tanto segredo, né? Você tem que seguir, porque o Critical Skills ele é mais simples do que o General Skills. Nós temos vídeo no canal falando sobre isso também, pessoal. Isso. E aí apliquei, submeti todos os documentos necessários ali, e 2 semanas depois veio a resposta. E aí eu comprei o seguro-saúde, fui na imigração e já estou com um cartãozinho, eu e minha esposa, porque Critical Skills, a vantagem também que a minha esposa ela consegue trabalhar aqui full time também, não precisa estudar. No caso dele, como ele é casado, ela tem o stamp 1G, né? E ela tem que ficar com esse 1G por quanto tempo, Ulisses? Se eu não me engano é por 2 anos, nós dois, né? E aí a partir de 2 anos a gente pode pegar o stamp 4. Que é de residência. Né? Aí você pegaria o Stamp 4, que ele tem a validade de 5 anos, né? Exatamente. Então como é que funciona? Pelo que aí você pode até me corrigir se eu estiver errado. No Critical Skills você pode ficar 1 ano com essa empresa. Né? A partir de 1 ano, se você quiser trocar de empresa, você tem que fazer o processo novamente, mas você não perde aquele ano decorrido. Isso, não perde. O que você tem, ele conta. Exatamente. Conta para o quê? Para você ter a cidadania depois, né? Exatamente. Com 5 anos você tem cidadania. Então esse período que ele trabalhou, ele vale como para contar todo esse período que ele precisa de 5 anos para aplicar para a cidadania. E a esposa dele também conta, o período que ela está com visto dependente dele conta também. Exatamente. E esse é vinculado a esse cargo, então não posso trabalhar em outro cargo, né? Exatamente. Vinculado à contabilidade. A partir de 2 anos de eu trabalhando aqui, eu posso aplicar para o Stamp 4, que significa que eu posso trabalhar onde eu quiser, do emprego que eu quiser, eu não preciso mais ficar vinculado a uma empresa. Aquela empresa. E aí, em 5 anos, a gente pode aplicar para tentar se naturalizar irlandês. Então, é pouco tempo, né? 5 anos para você se naturalizar naquele país, é um processo bem legal, muito bom. Se você tem uma área que é Critical Skills, venha fazer o inglês, foque no seu inglês para você depois conseguir se colocar no mercado de trabalho como o Ulisses fez. Vamos para outras perguntas aqui agora então, Ulisses. Ulisses, e como foi a questão do inglês para termos técnicos para sua área? Foi difícil? Para falar a verdade, não, porque como eu era de uma área de planejamento financeiro, a gente usa muitos termos já em inglês no Brasil, como budget, forecast, briefing, né? Todo termo em inglês de escritório a gente já usa no Brasil. Já usa. Então essa parte você não teve dificuldade, foi tranquilo? Não, e também o pessoal é bem legal aqui, como eu te falei, tem muito imigrante. Então eles já são acostumados a ter imigrante, acostumados também a ter essa paciência de a gente aprender coisinhas novas todos os dias. Muito legal. Pessoal, o irlandês ele é bem tranquilo nesse ponto, né? Claro que toda pessoa tem pessoas de todo jeito, né? Tem pessoas mais rabugentas, tem pessoas mais tranquilas. Então, normalmente os irlandeses são bem tranquilos quanto a isso e eles têm paciência para te ensinar. Pode ser que você pegue alguém que não tenha, mas no geral eles são bem legais, bem tranquilos de se lidar, pessoal. Ulisses, a gente falou um pouco sobre isso já, mas como é trabalhar aqui na Irlanda? É igual no Brasil? Já falamos que não é, né? Mas o que você diferencia mais assim, você tem experiência no Brasil e está tendo a sua experiência agora aqui? Você trabalha final de semana? Como é? Para começar, que o salário mínimo, se você quiser ganhar um salário mínimo, você trabalha 40 horas por semana. No Brasil são 44, né? No Brasil são 44. Por conta do visto, eu estou trabalhando 39 horas por semana. Sim, é o mínimo exigido, né? Exatamente, é o mínimo exigido. Eu moro do lado de casa, em São Paulo... Do lado do trabalho. Desculpa. Eu moro do lado do trabalho. Sim, pertinho. Bem pertinho, e em São Paulo eu demorava 2 horas para chegar no trabalho. Isso no Brasil. O Brasil é continental, né? Muito grande. São Paulo é uma cidade imensa, então para você morar perto do seu trabalho é muita sorte. Então entre 9 horas da manhã, já tem sol desde as 5 da manhã, 4 da manhã. Sim. No verão, bom frisar isso.
E quando eu saio do trabalho também Ainda tem sol, eu posso ir na praia que fica aqui do lado. Aqui do lado, que é aqui em frente, aqui na frente tem a praia. Então, ele sai do trabalho no verão agora, 10 horas da noite está claro. Então ele consegue ainda aproveitar, sai do trabalho, consegue aproveitar um tempão na praia ou ir para qualquer outro lugar, fazer qualquer coisa na luz do dia, né? Que é a qualidade de vida que eu buscava. E assim, não que você vai chegar aqui e você já vai ter tudo que você quiser. Sim. Você vai galgando espaços, Exatamente. você vai conseguindo uma coisa nova toda vez. E a outra coisa, outro ponto positivo são as viagens que a gente tem aqui na Europa. Fazer, exatamente. Semana passada a gente foi para Londres. 1 hora de viagem, a gente estava em Londres. E quanto foi? A gente gastou um pouquinho a mais, tá? Sim. Mas foi uma média de 800 euros nós dois. Mas pra curtir bastante. Mas o voo, só o voo. Se você quiser pegar o voo daqui, quanto vocês pagaram de voo? 40 euros. 40 euros. Então, a Europa, gente, pra essa parte de intercâmbio, pra quem gosta de viajar, a Europa é um continente enorme, com vários países um do lado do outro. Apesar de estarmos isolados aqui numa ilha, ainda assim é fácil de se locomover, de fazer viagem, conhecer aí a Europa, o antigo continente, até para a Ásia, para outros lugares. Temos alunos que já foram para a Ásia, para vários lugares. Então você consegue fazer muita coisa aqui no intercâmbio. A gente fica se prendendo às vezes de fazer uma coisa. Imagina se ele se prende lá, ficar no Brasil, estava confortável na empresa e se ele não... não, vamos largar tudo e vamos tentar. Se não der certo, tem casa para voltar, né? O Brasil é nosso, então podemos voltar a hora que quiser. Então, se você tem vontade, faça igual o Ulisses, não tenha medo. Se você tem vontade, vai atrás do seu objetivo que uma hora você consegue. Você tem que estar... Não é sorte, né? Para falar, o Ulisses teve sorte. Não, o Ulisses não teve sorte. Ele estava preparado, estava no lugar certo, na hora certa e estava preparado para aquilo. Ele estudou, ele foi atrás, né? Porque as coisas não caem do céu, né? O intercâmbio não é um mar de flores. Tem dificuldade, você tem dificuldade para achar acomodação, você tem dificuldade para achar um trabalho, mas se você está preparado, se você vai atrás, você consegue, né, Luiz? Exatamente. E mesmo que você tenha medo, faça apesar do medo, né? Se ele não chega pro dono lá e fala, não, eu preciso arrumar alguém para colocar, ele não teria conseguido. Ele poderia ter falado antes, eu tô aqui, eu preciso do visto, você pode aplicar? O cara ia falar não. Mas ele tinha medo, às vezes, o cara fala não e já queria te mandar embora também, você perder aquele emprego. Então a gente ficamos... não é fácil, não são decisões fáceis, realmente. Nós ficamos com medo porque depende do visto, né? Você depende... Quando você vem, você tem prazo de validade para voltar. Então você fica com medo de arriscar, às vezes, uma coisa e perder aquilo ali, mas o momento dele era aquele. A sorte que ele arriscou, ao contrário, e deu certo. Sim. E eu que sou da área de planejamento, eu gosto de planejar tudo. Tudo Eu digo para não fazer, assim, fazer de qualquer jeito. Não é isso que eu tô falando. Ter um plano B, ter um plano C, talvez. Exatamente. E seguir aquilo. E não ter medo de seguir, porque se tem um lugar que eu acho que a possibilidade de dar certo é aqui. Tem aqui oportunidade, né? A Irlanda, apesar de ser um país pequeno, é um país que dá bastante oportunidade, pessoal. Só você estar preparado e correr atrás. Como o Ulisses falou, tem que vir sem medo. Claro que a gente vai ter um pouquinho de medo, mas não deixar o medo ser maior do que você, porque isso pode atrapalhar de você realizar o seu sonho, né? E Ulisses, você pensa em voltar ao Brasil? No momento, não. No momento tá bom, tá legal, você tá se realizando aqui profissionalmente, né? Não vou dizer que não voltaria para o Brasil nunca, porque a gente nunca sabe do futuro. A gente nunca fala nunca, né? Mas se você colocar na balança questão de segurança, questão de qualidade de vida, questão de viagens, de conhecer culturas novas, de qualidade de vida realmente, não tem comparação. Hoje eu não voltaria para o Brasil. Talvez em um tempo viajar para um outro lugar, morar em outro lugar da Europa, mas no momento o Brasil não. Tá lá. Pra visitar, se um dia precisar, voltamos, né? Mas sim. para visitar tá lá, a família tá lá. E Ulisses, o que você faria? Você já passou por esse processo, você não tem como voltar, né, no passado, mas o que você faria diferente? Você analisando a sua vida que você fez, o que você mudaria para tentar encaixar melhor e deixar de dica para quem está pensando em vir? Eu talvez, se fosse bem mais para trás, eu teria começado o inglês antes. Sim. É o primeiro ponto. Eu teria começado o inglês muito, muito antes. É importante, você que quer fazer intercâmbio com o inglês, é importante você tentar já no Brasil, né, aprender. Que seja Duolingo, gente. Venha já com algum conhecimento, que isso pode te ajudar muito na hora de conseguir se colocar no mercado.
ele tinha um inglês já bom, conseguiu entrar, já trabalhar com o público, e o inglês dele já foi lá em cima, né? Sim. Eu entrei com inglês intermediário, hoje eu recebi o IELTS, eu fiz lá o IELTS e deu avançado no inglês em 1 ano e pouquinho. Então, se dedicou também, né? Sim, não vem de graça, aula, né? Não vem de graça. Mas se você se dedicar, estudar, dá certo. E você está inserido no meio, né? Então, às vezes você, mesmo sem estudar, você estando no meio, todo mundo falando inglês, você aprende. Sim. E ó, um detalhe aqui bastante importante. Às vezes nós vamos fazer um intercâmbio falando, não quero porque tem brasileiro, não quero fazer amizade com brasileiro. Se o Ulisses não tivesse, claro que você não vai vir só para ficar com brasileiro, gente, mas se o Ulisses não tivesse se envolvido com brasileiros também, feito amizade com brasileiros, as duas pessoas que deram a oportunidade dele mostrar o serviço dele, mostrar o trabalho dele, o potencial dele dentro dessa empresa, foram dois brasileiros, né? Exatamente. É o maior erro que eu acho que o pessoal de intercâmbio faz, que é achar que você tem que deixar os brasileiros de lado, não ter amigo brasileiro aqui, porque vai te ajudar a melhorar no inglês. A pessoa que vai mais te ajudar aqui é o brasileiro. O Ulisses é prova disso. Teve amizade com brasileiros, 2 brasileiras ajudaram com o trabalho, e qual é o seu nível de inglês? Saiu avançado no teste do IELTS. Atrapalhou ter amizade com brasileiro, o seu inglês? Em nenhum momento. Você não pode focar em falar português o tempo todo, você não vai ficar toda hora conversando só em português. É para ir para aula? É para ir para aula. Na aula não é para falar português? Não é para falar português, é para prestar atenção e evoluir no inglês, porque o principal objetivo do intercâmbio é o inglês. Sim. O resto é consequência. Ele veio para aprender inglês e a consequência veio pelo fato dele se esforçar no inglês, porque ele já está formado em área de formação, ir atrás. Então, gente, o intercâmbio ele é muito bom. A experiência de cada um é diferente, mas se você vem focado, tem muita gente que vai, já teve gente que veio pra cá e falou mal, Irlanda não tem muito brasileiro, não aprendi nada, mas isso vai muito de pessoa a pessoa, né, Ulisses? Cada um muito tem uma experiência. Independente, a experiência é individual, então não se baseie na experiência daquela pessoa fielmente para poder tomar sua decisão. E é isso, pessoal, gostaria de agradecer muito aqui ao Ulisses por ter vindo aqui ajudar a gente com esse vídeo, que eu acho que vai ser bastante interessante para você que está no Brasil com medo, né, o medo está ali te segurando, e para poder te soltar um pouco e você pensar e tentar colocar o planejamento. Se planeje também, né, Ulisses? Não é vir de qualquer maneira. O legal é você se planejar, bem planejado direitinho, que as coisas dão certo. Muito obrigado, Ulisses, mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado. Parabéns por ter vindo, né, para cá, fazer o intercâmbio e conseguir se colocar no mercado de trabalho, conseguir uma nota ótima no IELTS. Isso é pra gente que ajuda vocês a virem aqui, é muito gratificante. Ficamos muito felizes em ver cada pessoa aqui se desenvolver. É uma alegria quando o aluno vira pra gente falar, conseguiu o visto de trabalho. Ficamos assim, nossa, mais um, graças a Deus. Você vem pra cá fazer o intercâmbio, a gente prefere que a pessoa já logo consiga um visto de trabalho ou consiga um passaporte do que renovar o curso. A gente fica alegre de saber, porque nós sabemos a dificuldade que é vir pra cá. Nós fomos intercambistas, viemos pra cá do mesmo jeito. E hoje estamos aqui, né, Max e eu temos a empresa, e ficamos muito felizes em ver nossos alunos se dando bem. Eu agradeço muito a Iniciai por ter feito parte desse processo Obrigado, todo. ficamos felizes. E ter ajudado bastante a gente nessa história. Obrigado, Ulisses. Ficamos muito felizes. Então é isso, pessoal. Espero que o vídeo tenha ajudado você que tem a ideia de vir fazer um intercâmbio também, que tenha esse pensamento de se colocar no mercado de trabalho. Se você gosta desse tipo de conteúdo, vem aqui, deixa seu like pra gente, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal para poder assistir mais vídeos como esse. Um abraço, pessoal, e nos vemos no próximo vídeo.